O chamado de Deus para os escolhidos dos últimos dias. Se eu fosse você, eu ficava até o final desse vídeo, porque talvez você seja um desses escolhidos que tem um propósito de Deus para esses tempos em que estamos vivendo. Um propósito muito especial e que talvez você nunca tenha ouvido falar, até porque esse assunto não costuma ser abordado pelas religiões e nem também por movimentos esotéricos que abordam alguns assuntos que eu exploro aqui nesse canal, mas que não vão na raiz e na causa de quem realmente está influenciando no mundo estar funcionando da maneira que está atualmente. Eu não sei se você tem percebido, mas nos últimos 10, 15 anos o mundo tomou um rumo completamente diferente com o advento das redes sociais, da internet, tecnologia. O acesso à informação ganhou um nível que talvez nunca teve antes. A influência que hoje nós podemos ter simplesmente dentro de casa e gravando um vídeo pode inclusive superar a da televisão. Quem aí não é das gerações mais antigas, onde o sonho de muitas pessoas era um dia aparecer em emissoras como Rede Globo, Record, Bandeirantes, SBT, mas os tempos mudaram e hoje o sonho ou desejo de muitas pessoas é ser um influencer, conseguir milhões de seguidores, conseguir vender os seus produtos, não é? E também, é claro, nisso automaticamente entra mais acesso e mais oportunidades de fazer dinheiro e ainda fazer muito dinheiro. Com isso, nós estamos vivendo no que eu gosto de chamar de a era da abundância. E isso fica muito explícito para mim que a gente atualmente vive nessa era. Porque talvez nunca foi tão acessível para uma pessoa progredir na vida, conseguir resultados extraordinários e ainda sem se envolver com o sistema dessa terra. Porque é fato que muitas pessoas literalmente entregam suas almas para conseguir sucesso, fama, poder, dinheiro, mas nos tempos atuais em que estamos vivendo, parece que o jogo está mudando cada vez mais e com a tecnologia muitas pessoas comuns e que, inclusive, têm princípios, podem progredir, podem prosperar. Não é que antigamente não conseguiam, mas era simplesmente muito mais difícil, restrito, era mais complicado você conseguir ter uma grande alavancagem, coisa que a gente percebe nos dias atuais que mudou muito. E por que eu digo que a gente está na era da abundância? É só você notar, por mais que tenha aumentado a maldade no mundo, né? Muitas pessoas comentam sobre isso, mas por outro lado, o que, que aumentou também? O conhecimento, isso fica muito explícito que o conhecimento aumentou, o alcance, a alavancagem financeira, vamos colocar aqui alavancagem financeira, o que mais que aumentou? E claro, não poderia deixar de mencionar a própria tecnologia em si, que querendo ou não, possibilita tudo isso aqui. O acesso maior ao conhecimento, um alcance maior e a alavancagem financeira. E sim, é claro que existe um propósito ruim do sistema dessa terra para que cada vez mais as pessoas tenham acesso à tecnologia. Sim, existe, mas entenda, por trás dos planos de quem domina esse mundo, existe um plano muito soberano daquele que comanda todo o universo, que é o próprio Criador dos céus e da terra. E é aqui que tudo vai ficando mais interessante e fica mais perceptível qual é esse propósito de Deus para os escolhidos dos últimos dias. E com isso me veio em mente o exemplo da história de José do Egito. Não sei se você sabe, mas José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi para o Egito como escravo, ele ficou preso, ele passou muitas dificuldades, até que por ele ter o dom de interpretação de sonhos, chegou um momento que isso chegou ao faraó. E faraó, vendo o potencial de José, o colocou como governador do Egito. E José, novamente, com esse dom divino, recebeu de Deus uma revelação das 7 vacas magras. Vou colocar aqui 7 vacas magras.
e 7 vacas gordas. Opa, gordas. E nessa visão que José teve, basicamente foi revelado para ele o seguinte: as 7 vacas gordas representavam 7 anos de abundância que seria concedido não só para o Egito, como também para todo o mundo. E nessa era de abundância, o propósito era justamente aproveitar e usufruir o máximo dela e se preparar para os próximos 7 anos que seriam de grande escassez. E com isso, aqueles que se prepararam durante a era da abundância conseguiram sobreviver em meio aos 7 anos de escassez. José, tendo essa visão, ele conseguiu manter muitos alimentos, né, muitas colheitas e tudo, teve um grande estoque de alimentos, de recursos básicos, e com isso ele conseguiu alimentar toda a terra daquela época, não só o Egito, como também seus próprios irmãos que o venderam. E aí se cumpriu um sonho que ele viu seus irmãos se dobrando diante dele, e isso deixou os irmãos na época muito furiosos, mas isso exatamente se cumpriu. Agora, qual que é a relação de José e a era da abundância, a era de escassez, com os dias atuais? E como que entra o propósito de Deus para os servos dele nesses últimos dias? E é aqui que tudo vai ficando muito interessante. Não sei se você é uma pessoa bem informada diante do que vem acontecendo no mundo, mas muitos que estudam mais sobre a economia e até mesmo de sinais proféticos envolvendo os últimos dias conseguem perceber que o mundo, o sistema em si, não está tomando um rumo muito legal e provavelmente virá uma grande crise nos próximos anos. Com certeza você já deve ter ouvido falar do Great Reset ou a nova ordem mundial, que muitos taxavam de teoria da conspiração, mas hoje em dia esses assuntos são falados abertamente nas grandes mídias. Então, assim, já passou da hora de você dizer que tudo que é conspiração é mentira, é engano, na verdade não é bem assim. E o porquê que é importante entender isso e como relacionar com a história de José? Ora, atualmente, como eu falei, nós estamos numa era de grande abundância, abundância de conhecimento, tecnologia, alcance, influência, alavancagem financeira, ou seja, automaticamente é uma era em que podemos usufruir dessas oportunidades como nunca antes. Tem pessoas que não estão usufruindo, tem pessoas que estão. Cabe a você escolher qual caminho você quer trilhar. Eu prefiro, depois de quebrar a cara muitas vezes, usufruir e aproveitar ao máximo essa era da abundância, não só para o desfrute, como também para o preparo para o que está por vir. E é fato, se você acredita na Bíblia, e tem pessoas que nem na Bíblia acreditam, mas entendem que o mundo não está tomando um rumo bacana, virá uma época de grande crise, de grande escassez. E, sinceramente, quem vai sobreviver a ela é, primeiro, quem está preparado no âmbito espiritual, em primeiríssimo lugar, que é aí que entra justamente os escolhidos de Deus. Só que o que acontece? Muitas pessoas elas pensam só no lado espiritual e ignoram todo o restante. E aí fala, não, eu tenho certeza que Deus vai me guardar porque eu tenho fé. E realmente Deus pode te guardar de muitas situações se você tiver a fé nele, mas entenda o seguinte, se ele está te concedendo oportunidades para você se preparar, não negligencie essas oportunidades, não negligencie o alcance que está sendo concedido a você por algum motivo. Vamos parar para pensar um pouco. Deus, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, de todo o cosmos, você acha mesmo que ele vai conceder um acesso como esse acesso que estamos tendo nos últimos dias somente para pessoas que não estão nem aí com ele usufruírem? E os servos de Deus têm que passar sempre dificuldade, passar a pior? Porque é essa crença que muitas pessoas têm. Muitas pessoas, principalmente que vêm desse viés religioso, aprenderam que os servos de Deus devem viver passando dificuldades na terra, vivendo na pior, porque não são dignos de nada. E olha a deturpação em cima disso, porque quando as Escrituras mencionam que não somos dignos, é exatamente diante de Deus, ou diante de Jesus, porque eles são a pura essência da santidade, do amor, da misericórdia, da luz por si só.
E nós temos pecado, estamos nessa condição temporária. Então, sim, diante deles, realmente, nós não somos dignos da presença dele nesse sentido, porque pecamos e tudo mais. Mas entenda o seguinte: a partir do momento que você foi alcançado pela misericórdia dele e que você assume a sua identidade como filho de Deus, o papel começa a ser bem diferente. Deus não é o dono de tudo que você vê da criação dele à sua volta. Ele pode não ter criado esse sistema corrupto em que estamos inseridos, isso obviamente que não. Mas a natureza, a criação em si, todo o cosmos, quem criou foi ele, não é? E todo o cosmos, toda a natureza não é a pura essência da riqueza, da prosperidade, da abundância? Eu te pergunto, por que que um filho de Deus, sendo uma extensão dele e que tem o propósito de revelar o caráter dele, não pode de jeito nenhum viver na abundância, na prosperidade ou na melhor, ainda que possa passar por dificuldades ou perseguições por defender a verdade? Você percebe uma grande distorção aí? E por isso que a história de José se conecta perfeitamente aos dias atuais, porque além desse preparo espiritual, que sim é o mais importante, a gente tem que ter também um preparo mental, e nisso a gente pode englobar também emocional e também físico. E é isso que muitos que querem servir a Deus, alguns servem, outros podem acreditar que servem, mas na verdade não, têm dificuldade de entender que o preparo que Deus está nos concedendo não é só no âmbito espiritual, no sentido de confiar nele, mas não fazer nada para você ter uma vida melhor. Pelo contrário, é confiar nele e fazer a sua parte e dar o seu melhor para que você possa se precaver de muitas situações que podem ocorrer. Eu não estou aqui nesse canal ensinando sobre manifestação, para quem acompanha já sabe, sobre alinhamento interno, sobre adquirir uma mentalidade próspera por acaso. Porque eu sei muito bem desse chamado de Deus para os escolhidos dos últimos dias. E eu digo, os escolhidos dos últimos dias, os servos de Deus, são chamados para assumir posições de autoridade, de influência, de poder e nisso em diversas esferas da sociedade. É por isso que, como eu postei em um vídeo aqui do canal, cada vez mais anote o que eu estou te falando, porque isso vai acontecer e já está acontecendo, é que os escolhidos de Deus cada vez menos se sentem pertencentes ao sistema. Então, cada vez mais, o que vai acontecer? Os escolhidos de Deus, eles vão abandonar o regime trabalhista, CLT, escala 6 por 1, e vão focar justamente em quê? Empreender, investir. E nisso a gente pode englobar também outras fontes de renda. Isso, na verdade, já está acontecendo. Se você tem olhos espirituais para enxergar, com o advento da internet, todo o acesso que possuímos nos dias atuais, a internet tem uma infinidade de possibilidades de fazer dinheiro. E não existe nenhuma fórmula secreta ou somente um negócio específico que dá dinheiro. São imensas oportunidades que dá dinheiro. Agora, qual que é a dificuldade de muitas pessoas? Elas ficam pulando de galho em galho, aí nada dá certo, ela começa a duvidar de que pode dar certo, sendo que o ideal seria você focar em uma estratégia que bate mais com o seu perfil, que você se identifica mais, para que você consiga sair do regime CLT. Se você está como CLT para aprender, para se desenvolver em alguma área, eu até entendo, mas eu quero que você compreenda o seguinte: cada vez mais o sistema vai sufocar quem vive nesse regime CLT e quem é empregado do sistema. Seja um servidor público, seja justamente alguém que trabalha para uma empresa privada, eu te garanto isso. Cada vez mais, nos próximos anos, com todas as medidas, todas as leis e políticas que serão aprovadas, pessoas que estão enquadradas como empregados ou mesmo autônomos, donos de pequenos negócios, vão ser engolidos pelo sistema. E só vai restar quem tem o alicerce no Altíssimo e quem empreende ou investe. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer de imediato, mas é algo que vai acontecer nos próximos anos, principalmente com a
Inteligência artificial. A inteligência artificial hoje está dominando muitas coisas. E ainda que ela não seja capaz de substituir alguns trabalhos humanos, o plano é que ela substitua cada vez mais esses empregos formais. E aí, para onde que esses trabalhadores vão? Então, os escolhidos de Deus, eles são chamados para, assim como José, se preparar na era da abundância para a era de escassez que virá. Porque aqueles que não se prepararem no âmbito espiritual, mental, emocional e físico dificilmente vão aguentar os tempos caóticos que estão por vir. Não quero aqui te colocar medo, não gosto disso, porque nós devemos vibrar em frequências elevadas. Eu só estou falando para você o rumo da economia mundial, o colapso global que pode e provavelmente irá acontecer. Mas entenda que o colapso principal é internamente dentro de cada uma das pessoas que passarão por essa situação. E é isso que realmente vai causar o maior colapso. E o sistema tem feito isso de todas as maneiras, até porque a Terra é um grande organismo vivo, existe todo um campo eletromagnético à nossa volta, e cada um de nós emite o nosso próprio campo eletromagnético. Então, quanto mais a mídia, a política e todos os braços do sistema colocar as pessoas na frequência do medo, fazendo com que elas colapsem internamente, o colapso externo acontecerá como consequência e só sobreviverá aqueles que manterem o seu interno alinhado e que de fato se prepararam antes da bomba estourar. E eu estou falando com essa certeza porque eu acredito fielmente na Bíblia e eu sei que as profecias vão se cumprir, mas eu entendo também que existe esse preparo e é algo que a gente não vê sendo abordado nas religiões. Então a era da abundância não está sendo concedida principalmente para os filhos do Altíssimo por acaso. É justamente para que tenhamos recursos e nos preparemos o suficiente para os tempos que estão por vir. Ah, você sabe quando que virá? Sinceramente não, e nem quero aqui dizer quando vai ser. Eu só sei que em algum momento vai acontecer e quem sobreviverá e estará realmente preparado são aqueles que entenderam a época que estamos vivendo e principalmente se prepararam, porque nos últimos anos o acesso ao conhecimento de mentalidade, de manifestação, alinhamento interno, empreendedorismo, investimentos, você já parou para perceber o porquê que esses assuntos cresceram tanto, inclusive no Brasil, que o povo brasileiro, no geral, já não tem muito essa mentalidade. Mas até no Brasil a gente recebeu acesso a esses conhecimentos. A maioria, infelizmente, rejeita. E a maioria dos discípulos de Cristo também rejeitam. Mas não era para ser assim. Porque o próprio Deus está literalmente abrindo, escancarando as portas para que a gente aproveite essa época. E aqui eu queria citar para vocês algumas passagens bíblicas que comprovam o porquê que eu acredito que assim será e a importância dos servos de Deus, especialmente, entenderem esses princípios e usarem ao seu favor e principalmente a favor do reino. Jesus, em Mateus 5,16, tem Mateus 5,16, tem aqui Deuteronômio, capítulo 28, e tem também aqui Efésios, capítulo 4, versos 12 ao 14. Jesus ele ensinou o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E por que essa passagem é muito reveladora para os dias atuais? Por mais que o que Jesus ensinou nessa passagem se aplicou a todas as gerações que veio após ele e até mesmo antes dele. O que sempre diferenciou alguém que está alinhado com Deus e alguém que não está é essa pessoa ser luz, viver uma vida justa, correta, mas para os últimos dias especialmente, até porque vivemos numa era muito materialista, os servos de Deus serão colocados em posições de autoridade, de influência e com um grande poder para que justamente eles resplandeçam a luz do Criador diante de todos os homens.
E nisso envolve posições na mídia, mas não na mídia convencional. É justamente na internet. Então escute o que eu estou te falando. Cada vez mais perfis específicos de alguns servos de Deus crescerão de uma maneira tão grande que vai literalmente assustar os que estão de fora. E não só crescer o perfil, crescer o canal, mas é realmente alcançar uma influência e respeito que muitas pessoas fechadas com o sistema não vão se conformar, não vão aceitar, vão tentar boicotar, mas não vão conseguir, porque Deus está e estará com essas pessoas, estará com você, estará comigo por onde quer que esteja, desde que permaneçamos firmes nele. E esse propósito é justamente para que, como é possível uma pessoa que vive escondida, uma pessoa que decide se isolar do mundo, porque santidade não é se isolar do mundo, santidade é justamente estarmos no mundo, mas separados do mundo, não se envolvendo com aquilo que o mundo por si só se envolve. Então, como você quer que a sua luz resplandeça diante dos homens, vamos colocar aqui, diante dos homens, se você é tipo qualquer um na sociedade. Isso que, quando eu entendi de fato o que esse texto quer dizer, isso me pegou. Por quê? Porque há pouco tempo eu tinha uma visão de que o fim dos tempos estava muito próximo, que não tinha mais nada para fazer na Terra e que bastava eu arrumar um local no meio do mato, me isolar, sem objetivo nenhum de vida. Olha que visão distorcida em cima da realidade. Até que eu recebi um verdadeiro chacoalhão do próprio Deus, né, com inúmeras circunstâncias na minha vida, dificuldade financeira. Aí entra que eu já falei no canal, mas ano passado eu passei por muito aperto financeiro, situações bem difíceis e que contribuíram para que eu percebesse que aquela visão que eu estava tendo era bem distorcida e também era um reflexo de inúmeras crenças limitantes que eu carregava. Foi aí que, passando por esse processo doloroso, eu fui entendendo que não, que enquanto estivermos na Terra, enquanto ainda não chegar esses tempos caóticos que em algum momento chegarão, pode ser daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, sinceramente, eu não sei. E isso não me preocupa, não me consome, porque o próprio Cristo ensinou que devemos viver a cada dia com as suas necessidades. E não se preocupar com o amanhã. E não andar ansioso, porque o único momento vivo e real é o momento presente. O reino dos céus é um momento presente. O reino dos céus é um estado interno de contemplação e deleite. Eu vou ainda falar isso em algum vídeo aqui desse canal, para que vocês possam entender com mais clareza. Então, entendendo tudo isso, eu percebi que, para que nesses tempos que estamos vivendo, eu pudesse brilhar diante dos homens, não só eu, como outros servos de Deus, pessoas que estão no caminho, que querem andar com Ele, seria necessário a gente trabalhar, sim, em algumas áreas, darmos o nosso melhor de acordo com os nossos dons, para que o próprio Deus coloque-nos nessas posições de autoridade, de poder, de influência e de respeito, e assim ele se revele através de nós para o mundo por si só. E nisso, cada vez mais, os servos do Altíssimo refletirão aquele que cuida deles o tempo todo, aquele que sempre está com eles. E as pessoas verão o próprio Deus, quem é o verdadeiro Deus, através desses servos. E isso me pegou tão forte que desde então eu percebi, olha, eu tenho esse chamado também, não só para a área espiritual, no sentido de preparo espiritual, de alinhamento com o Criador, mas também para se expandir em outras áreas, até porque a nossa vida não é só espiritual. Ou você não tem aqui finanças, ou você não tem aqui um relacionamento, ou você não tem aqui uma família, ou você não tem o seu próprio estado de felicidade, de propósito, amizades. Pois então, você tem essas outras áreas para cuidar. Então, que essas áreas, assim como a área espiritual, tenha a glória de Deus habitando nelas. Caso contrário, você acha mesmo que você vai conseguir fazer com que a sua luz brilhe diante dos homens, tendo inúmeras áreas problemáticas? Pessoas vão olhar para você e pensar: nossa, esse é o Deus que você serve? Um Deus que te coloca na pior situação possível? Pois é, parece que não é o verdadeiro Deus. Por que que eu aqui, mesmo não seguindo esse Deus, estou tão bem e você está aí tão mal? Entenda, isso aqui não é sobre ter riquezas por si só, mas é ter todos os pilares da vida muito bem ajustados. E com isso eu entendi também outra passagem que está em Efésios
4, verso 13. E essa passagem diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ou a estatura do varão perfeito. E aí que eu entendi, peraí, eu tenho outras áreas da vida para cuidar, mais uma vez, reforçando aqui, familiar, relacionamento conjugal, né? Vamos colocar aqui cônjuge, finanças, aqui familiar pode englobar filhos, mas pode também englobar alguns parentes. Tem amizade, tem também o seu próprio propósito, porque se você não vive o seu propósito, você sempre vai sentir um grande vazio existencial. E a sua própria qualidade de vida em si, lazer. Poxa, qual que é o problema de você ter um lazer? Que mais? Saúde física, claro que eu deveria aqui lembrar, não é? Saúde física, importantíssimo. Inclusive, a própria Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E emocional, poxa, indispensável. E aí que eu fui entendendo, peraí. E claro, tem o espiritual também, tem outros pilares, ao todo são 12 dos principais pilares da vida. E atingir a estatura do varão perfeito, eu fui entendendo que envolve sim uma santidade, um alinhamento com Deus através de seus mandamentos, da sua lei, uma mudança interna de pensamentos, de emoções e um ajuste em todos os pilares da vida. Então, os servos de Deus, nesses últimos dias, eles são chamados para ajustar todos os pilares da vida. Caso contrário, como que você quer refletir a glória de Deus se a sua vida como um todo é problemática? Como se a luz ela se ofuscasse. Como que você quer que a sua luz brilhe diante de todos os homens se a sua luz é ofuscada na maioria das áreas da sua vida? Quando eu entendi isso também, percebendo que a maioria das áreas da minha vida estavam problemáticas, eu parei para pensar, mas peraí, como é que eu quero pregar o evangelho, ser de fato, viver de fato esse evangelho em sua essência mais pura, se eu não sou exemplo de nada, se eu não sou ninguém? Tem certeza que você é para não ser nada, para você ser da escória da sociedade? Entenda, quando alguns servos de Deus disseram isso, era diante do Criador, e não diante dos homens, e não diante da sociedade. Não é para você se considerar a pior pessoa, ou você se considerar uma escória, um imundo diante da sociedade. Não, é diante de Deus. Aprenda a diferenciar as coisas. Deus quer que você assuma a sua identidade como filho dele, que você não fique preso a crenças limitantes que te sabotam e que te impedem de viver o seu real potencial, para que você possa refletir a luz e o poderio dele. Acredito que haverá muitos milagres, com toda certeza, muitas obras sobrenaturais e principalmente com o poder da fé que vem sendo desvendado nos últimos dias. Como muito se tem abordado nos últimos dias, e o conceito de fé é justamente ter a certeza daquilo que não se vê, e isso também se aplica a outras áreas da vida, como essas que eu estou mostrando aqui também. Você ter a certeza que essas áreas da vida já estão devidamente ajustadas para que você viva plenamente um propósito com Deus. E por fim, uma outra passagem aqui, que é Deuteronômio 28, e lembrando, o que está escrito aqui é atrelado a uma promessa de obediência. É por isso que muitas pessoas que ensinam sobre manifestação, elas não exploram sobre a importância da obediência aos mandamentos de Deus e apenas pregam ou espalham um conhecimento egocêntrico. Vamos falar a verdade aqui, a maioria que aborda esses assuntos, a gente vê que tem desejos completamente egocêntricos. Elas ensinam princípios verdadeiros, reais, que vêm sendo abordados nos últimos dias, mas é praticamente só para o benefício pessoal delas. Mas para os escolhidos de Deus, esses conhecimentos e ferramentas já é bem diferente. E por mais que você possa usufruir na sua vida como um todo, o principal é para a glória de Deus e para você assumir essa identidade como filho de Deus e assumir a posição de reino, autoridade e governo. Sim, é isso que Deus quer para os seus escolhidos, para os seus filhos
e selados, assumir posições de autoridade. O reino dos céus envolve autoridade, governo, domínio, expansão, multiplicação. E é isso que ele te chama para os últimos dias. Deuteronômio 28, atrelado à promessa de obediência, de guardar os mandamentos, Deus fala para Moisés: bendito serás na cidade, no campo, bendito será o fruto do ventre, o fruto da terra. E ele vai colocando inúmeras promessas de abundância. O Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, no fruto de teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E aí também a promessa da desobediência para aqueles que abandonarem os mandamentos e os princípios de Deus tem inúmeras maldições, como escassez financeira, as sementes não dando frutos, filhos sendo vendidos para outras nações, sendo escravos, muitas coisas que de fato aconteceram com muitas nações desses séculos passados, não é? Ou seja, a promessa, segundo Deuteronômio 28, que eu acredito fielmente que é para esses últimos dias, engloba justamente o que eu venho falando aqui: assumir posições de autoridade em diversas esferas da sociedade. Durante muito tempo, os servos de Deus foram marginalizados, foram vistos sim como a escória da sociedade. De fato, os apóstolos eles viveram uma vida que passaram por dificuldades, mas também não era como alguns querem colocar que eles viviam na pior. Na verdade, eles viviam sim uma vida muito boa, só que eles passaram por muitas perseguições. E não é que a gente não vá passar por perseguições por defender a verdade. Isso sempre aconteceu ao longo da história. Mas enquanto estamos vivendo nessa era de abundância, o Senhor, segundo essa promessa de Deuteronômio 28, nos considerar autoridade, liderança sobre as pessoas. E o que significa? O Senhor te dará abundância, o Senhor abençoará o fruto dos teus bens, da tua terra, de tudo. É abundância que vem diretamente dele. O Senhor fará com que você empreste e não tome emprestado. Ou seja, que você tenha um domínio mesmo sobre as nações, sobre as pessoas. Consegue perceber que o chamado de Deus para esses tempos não é que os servos de Deus continuem nessa condição de achar que deve viver na pior, que só os ímpios prosperam, que só os ímpios têm o melhor da terra. Isso vai acabar. É hora dos servos de Deus assumirem quem são, quem você é, quem é o Deus que você serve. Não é aquele que comanda tudo, não é o Todo-Poderoso. É hora de assumir a identidade como filho dele, como servo dele, sendo uma extensão dele próprio. O que você acha que é ser uma extensão dele próprio? Amor, com certeza, misericórdia. Amor, misericórdia, perdão, luz, abundância, multiplicação. É isso que acontecerá cada vez mais com aqueles que estão abertos a corresponder. Então, sim, o chamado de Deus para os escolhidos dos últimos dias engloba muitas grandiosas obras, e Jesus falou sobre isso, que faríamos obras como as que ele fez e maiores do que as que ele fez. É só você ler João 14, João 16, ele ensina mais sobre isso. Então chegou esse momento de assumirmos quem somos, de retirar crenças limitantes, de alinhar o nosso interno, de conseguir ter força para crescer, se desenvolver, alcançar influência, respeito, autoridade e refletir a glória de Deus nessas posições de autoridade. Os ímpios que assumem posições de autoridade, eles vão ser derrubados. Haverá uma grande transferência de riquezas nesses últimos dias. Anote o que eu estou dizendo. E os servos de Deus cada vez mais crescerão, serão abençoados em todas as áreas possíveis, e nisso automaticamente Deus vai se mostrar que é o Todo-Poderoso. Você crê nisso? Então, se eu fosse você, eu assumia essa posição e essa identidade
enquanto é tempo, porque Deus assim te chama para esse propósito. É claro que cada um tem seu propósito, talvez alguns não se identifiquem com essa mensagem, mas eu sei que essa mensagem, tudo que eu falei aqui, vai atingir as pessoas certas e que precisam ouvi-las e que é diretamente para elas. Então, se você sentiu isso, assuma a sua posição. Sugiro que você acompanhe esse canal, porque aqui eu exploro mais sobre isso, a como manifestar uma vida com propósito, alinhando seu interno, removendo crenças limitantes, entendendo o seu real valor, assumindo uma nova identidade, mudando seus pensamentos, emoções, seus hábitos e, de fato, crescer na sua vida como um todo, estar em constante expansão e progresso. E aí eu tenho um acompanhamento individual, se fizer sentido para você, onde eu te ajudo com áudios subliminares a reprogramar crenças limitantes no acompanhamento durante o período de 30 dias, desenvolvendo um áudio personalizado só para você. Eu vou deixar o meu contato para você que tiver interesse em entrar em contato. Tem um protocolo prático de 8 dias, que inclusive que vai subir o preço, porque o valor lá é imenso, mas eu deixei essa oportunidade mais acessível, mas ela vai aumentar nesses próximos dias. Então, se eu fosse você, eu aproveitava os últimos dias que ainda está com esse desconto especial, que é um passo a passo de 8 aulas práticas, uma aula para cada dia, para você ter uma mudança significativa ao longo desses 8 dias e, claro, para a sua vida toda. Mas tem aí o meu Instagram, tem meu WhatsApp e eu recomendo que você esteja aí acompanhando para conseguir crescer e se desenvolver, porque esse é o chamado especial para os filhos do Altíssimo. Manifestação não é para esotéricos, para místicos, para ocultistas. Esses conhecimentos estão sendo concedidos especialmente a você, filho de Deus, a você que entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ele veio sim nos resgatar, mas que ele tem um propósito de nos colocar em posições de liderança. Até porque o reino dele, quem irá reinar com ele, são pessoas que assumirem posições de liderança já na terra, para que de fato estejam preparadas para o reino vindouro assumir a liderança junto com ele. Tem muito mais coisas que eu poderia falar aqui, mas eu acredito que já é o suficiente. Bom, mas é isso. Eu sou o Luiz Miguel, exploro aqui sobre esses assuntos de alinhamento interno com os princípios bíblicos e eu sugiro que você continue aí, que trarei mais vídeos desse tipo. Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima. Até mais.